Estamos de volta com mais um programa. Vocês estavam ansiosos, né, Grazi? Vamos ser a continuação, né, da história das semanas passadas, né, que vocês estão aí curiosos. Os comentários estão bombando, né? É isso aí. Liana Barchinski, nosso programa especial com Liana Barchinski. Ai, gente, ainda não acostumei, Mas antes a gente queria falar um pouquinho dos nossos apoiadores que fazem esses programas acontecerem aqui pra vocês, pra gente. E vamos falar da Fisk, que é a nossa patrocinadora aqui já de uma longa data, vocês já conhecem bastante. Nós temos o QR Code deles passando aqui na tela, então entre em contato. Já colocou na meta de 2025 falar inglês? Eu, mamãe, papai, os filhinhos, todo mundo. A partir dos 4 anos já, né? Já desde os pequenininhos já fazendo a criançada falando inglês. E vocês já viram eles falando inglês, né? A gente teve uma relação muito legal, foi muito fofo. Muito fofo. E também a Quimera Semijoias, né? Nossa parceirona aqui, que sempre traz esse brilho pra gente, sempre traz esse brilho pras mulheres. E por que não uma chance de uma renda extra, né? De uma oportunidade de empreender, de estar aí com os filhos, né? Em casa, de repente, quem fez essa mudança aí, né? A gente tá com a Liana, né? A Liana contou um pouquinho pra gente aí dessa história dela também. E aí, de repente, eu tô em casa, eu quero uma oportunidade, quero ampliar a renda aqui, Quimera Semijoias. Também QR Code aqui na tela para você conhecer um pouco mais. Tem loja física também, né? Para você brilhar ainda mais e fazer outras mulheres brilharem também. É isso aí. E vamos seguir com o nosso assunto, né, com a Liana, porque a gente falou do momento da turbulência, né, Liana? E aí a gente parou no momento onde Deus começou a abrir o céu. Mas vocês demoraram também para enxergar um céu bem aberto, né? Nós paramos na conversa onde a turma do mal foi embora. E a turma do bem veio para segurar a mão de vocês. E olha, foi exato o momento que a gente pega o telefone, né? Aquele arcaico telefone fixo guardado. Eles levaram todos os celulares. Levaram, né? Assim, teoricamente eu levado até os nossos. Depois nós encontramos na garagem. Por conta de rastreio e tal, e levaram do meu filho só, que era o meu antigo, inclusive. E nesse meio tempo a gente daí depois ligou pra polícia, foi feito BO, enfim, até foi um crime que ganhou um certo destaque também, porque não é algo comum na nossa região. Não é, né? Render uma família, né? Exatamente, invadir a casa com os moradores dentro, casa com criança, né? Foi bastante, assim, por isso ganhou bastante repercussão também, e foi, né, onde eu tinha comentado que é por isso a decisão de estar abrindo essa história aqui, porque eu realmente quero que ela vá mais longe do que as más notícias foram, porque a gente já vê tantas notícias que nos trazem medo, né? Circunstâncias, mas casas não são seguras. Sim. A questão é, só há um lugar seguro. E esse único lugar seguro, nós estávamos lá. Que é, né, debaixo da presença de Deus. Eu lembrei nesse episódio, né, que aconteceu que desde que os meus filhos estavam na minha barriga, eu sempre canto um salmo para eles. E aí, é aquele salmo que fala... não dormirá quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. E muitas vezes a gente canta, a gente fala, a gente usa das palavras do Senhor de uma forma que se tornam cotidianas. Sim. Né? O próprio Pai Nosso a gente não reflete, não reflete sobre a letra. Fica tão na cabeça, automático isso. Isso mesmo. E, na verdade, eu posso dizer para vocês que todos os louvores de adoração agora têm outro sentido para mim. Nada mais ficou igual, porque, né, se a gente for realmente ouvir alguém mais belo, realmente eu não quero nada mais, só quero a ti. É verdade, que às vezes é um anseio, é algo que a gente quer viver. Sempre cantei, eu sempre só cantei aquilo que eu tinha por verdade para mim, né? Mas hoje, sabe, não tem nada que ele se fez sabe? Real mesmo, se né? fez real, todas as coisas que a gente tem cantado hoje tem outro sentido, tudo é verdade, tudo aquilo que a gente argumenta, afirma, vive, busca,
se tornou assim, materialmente, se tornou palpável para nós. Como é que foi a tua conversa com Deus logo depois que aconteceu? Foi mais com o coração grato ou foi numa cobrança no sentido de por que a gente viveu isso, sabe? A minha pergunta específica para Deus foi: quando eu via o vídeo da nossa caminhonete toda queimada, e assim, é só um carro. Só que era o carro que a gente gostaria muito de ter para levar a nossa família, que era o maior carro que tinha, né? Uma caminhonete que cabia todo mundo, né? Afinal de contas, é um grande desafio levar todo mundo com cadeirinha, com carrinho, né? Com suas mochilas. Então, em tudo a gente testemunhava do Senhor. Aquele carro também veio pra gente de uma forma muito, né, graciosa da parte de Deus. A gente fazia 3 semanas, tinha terminado de pagar. Tava no seguro, logicamente, a gente, né, deu tudo certo. O dia a gente conseguir receber, esses carros têm que ter seguro. A questão não era isso. E aí eu vi o banco todo derretido, só os ferros, tudo assim, uma cena muito feia. E aí foi onde eu olhei e falei pra Deus: que vento foi esse? Eu só fui dormir. Era meu. Né? Que mexeu com algo. O que Deus me falou? Por que mexeu comigo ver aquela cena? Porque Deus queria que eu perguntasse naquele exato momento. Porque a resposta dele foi: era isso que o mal tinha para vocês. Entende? Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Então ele sabia que eu perguntaria. Ele deixou queimarem. Eles procuraram a manhã toda. A única rua que a polícia não entrou foi a rua que a caminhonete estava e ficou queimada. Então eu sei que ele deixou e permitiu, tudo estava na mão dele. Ele deixou era uma ele marca me também dizendo, pra tu ver, né? Era ele me dizendo: eu permiti. Eu permiti. E aí, quando tu olha aquilo tudo queimado e destruído, e tu pensa que aquele... Porque a gente pensa que as coisas espirituais, elas são... A gente esquece que a gente tá numa guerra. É como se ele abrisse uma fenda. E sabe? Sim, o mundo espiritual é real. É real. E aí, nessa Deixar isso fenda, nítido, né? eu vi o que o mal queria fazer com a minha família. E é isso que o mal quer fazer com as famílias. Porque na família, a igreja sadia. A igreja sadia está na família. E aí, ao mesmo tempo, foi nessa mesma fenda da rocha que eu vi ele passar. E eu não posso mais ser a mesma depois de ter um encontro assim com Deus, entende? Ele manteve os meus filhos dormindo. Ele manteve a minha bebê calma no meu colo. Ele manteve aquela arma sem disparar. Ele manteve meu marido calmo. Ele manteve nenhum vizinho ter visto nada e ter chamado a polícia naquele momento. Vocês acham que eles iam sair lá de dentro como, gente? No mínimo com refém. Tinha 5 escudinhos ali, né? Então eu gosto de pensar todas as variáveis, até gente. O guardinha que passa a noite nas ruas, cadê esse homem? Não é? Tudo isso só pra fazer barulho. Dor que a gente quer. Mas, né, ainda bem exato. que ninguém viu, que ninguém. É um bairro muito tranquilo. Então, assim, gente, tava tendo um velório a noite toda na esquina da casa da minha mãe, que é quase na esquina da minha casa. Gente, a noite inteira. Entende? Eles entraram pela janela da frente. Nossa. Tinha a marca da bota no meu sofá. Qual o significado dessas marcas depois? Porque tu falou que parecia que a casa tinha mudado de cor, né? Parecia. Como é que foi esse... Tudo ficou gelado, tudo ficou cinza, tudo ficou esquisito, todo barulho. Eu não sabia que tinha tantos barulhos na noite, que agora eu tudo escuto. passou a te assustar também? Né? Tudo. É que tem a exposição que tu falou da questão de a notícia ter ido longe e tal, de expor a situação. Mas vocês se sentiram bem expostos também, né? Com eles entrando no teu quarto, no local que tu dormia. Totalmente, assim, ó, ofendidos no âmago dos nossos valores. Era dentro da nossa casa, no nosso quarto, na nossa cama, nós estávamos de pijama, tiraram as alianças do nosso dedo. A porta do nosso quarto teve que ser derrubada, a coberta da nossa cama foi levada, a gente conseguiu que se cobrir. Entende? Não foram apenas... não tô assim floreando a história pra ficar romântica. Eu ainda brinquei com o Felipe.
Na época, assim, isso aí no capítulo do livro, quando passar, vai ficar bem romântico. Mas agora, tá a dose. Tiraram as alianças juntos. Juntos. Tudo romântico. Gente, tudo romântico. Mas a questão foi que tu demora um tempo pra processar o teu corpo, né? A gente é um ser integral. Então, assim, o teu corpo, as tuas reações, elas ficam todas erradas, assim. A gente colocou câmera em tudo, a gente reforçou tudo, tá tudo trancado, a gente fechou tudo. Pensaram em se mudar da casa? Gente, foi só o que eu queria sair correndo. E eu acho que esse, pra mim, foi o processo mais difícil. A gente teve uma conversa e a gente resolveu que a gente não sairia, o Felipe expressou que ele já tinha sido ofendido demais na honra dele e que ele não deixaria a casa dele fugido. Que tudo que tem Simples ou Não foi fruto do trabalho dele, né? Foi tempo de vida dele ali. O Felipe perdeu o pai muito jovem, então assim, ele nunca teve alguém para dizer, se tu atrasar a prestação da tua casa, eu te ajudo. Então tudo que foi feito ali, né? Foi pago com o suor do trabalho dele. Então ele disse assim, eu já fui ofendido demais. E a gente também se preocupava em trazer um trauma para as crianças que eles teriam sido privados, porque daí, de repente, sair de casa. É o lugarzinho deles. Eles ficaram perfeitamente bem, todos eles. A gente mandou chamar, né, das crianças da vigília, contou pra eles. Mas por telefone vocês não falaram o que era? Não falamos, só pedimos pra vir pra casa. Logicamente que eles sabiam que alguma coisa não estava bem, mas tá todo mundo bem. Foi o que a gente, né, minha irmã ligou, falou com ele. Choraram, ficaram tristes, tal, ofendidos pelo pai trabalhar tanto e trabalhar para eles, por eles, que a nossa TV era o nosso filme família, entendeu? Era esse tipo de coisa. Era o videogame do menino, né? Que ele ele ganhou com 12 anos, o videogame levaram. Eram memórias afetivas. Exatamente, assim, para eles não eram bens materiais, era assim, eram os nossos momentos, era o trabalho do pai, que o pai queria dar para fazer a gente feliz. Né? Então, isso pra gente foi muito bom pra ver o coração deles também, né? Porque quando eles entraram em casa, eles também já viram falta de algumas coisas, né? O carro, Sim, né? o carro já não tava na garagem e daí os menores, né? Eu deixei pra ver, assim. Aí o pequeno foi... tudo Deus deu muita graça, assim. A menina de 8, eu chamei ela e disse, olha, filha, você vai chegar lá e você vai perceber que as TVs, porque daí eles desparafusaram tudo, deixaram os painéis vazios, a gente tinha uma TV no quarto, uma na sala. E era final de semana, então final de semana é de ver filme, de jogar videogame, de fazer alguma coisa diferente, maiores. Daí você vai ver que a TV não tá lá, né? E porque os caras levaram. Falei assim. Porque eu queria experimentar até onde ela podia ir. Deixa ela perguntar, né? Isso mesmo. E aí ela falou, levaram? O que mais? Aí eu falei, eu também videogame e tal. E aí ela começou a chorar. Eu falei, não, mas o pai já falou que o pai vai comprar de novo uma TV. A TV a gente tava pagando, inclusive, né? Ele tinha comprado uma grandona pra jogar videogame, FIFA e tal. Sabe, aquelas coisas de cada um sabe, né? Como é que é essas coisinhas, né? Aquela festa quando chega em casa. Sim. Estávamos pagando ainda. E aí ela falou, ela chorou e ela disse, a lágrima pingando, ela disse assim, mas eu não precisava de novo. Aqueles já eram bons. Ai. E ela tinha toda a razão. Né? Ela tinha toda a razão. Daí eu disse, você tá totalmente certa. Mas o mal existe, o pecado existe. E no mais, o que importa tá aqui. Papai tá bem, mamãe tá bem. Papai é um homem trabalhador, vai continuar trabalhando e a gente vai continuar ajudando ele. Agora tu me pegou numa coisa que pra minha filha eu sempre falo, né? Porque ela fala também, ela fala, mãe, o mal não vai alcançar a gente, né? Porque o mal, ele fica muito, ela fala, muito lá embaixo da terra. E Jesus não deixa o mal vir, né? E eu sempre falo pra ela que Jesus não deixa o mal vir. Se acontecer isso, o que eu vou falar? Que Jesus deixou? É que, por isso que eu digo que nós somos refinados na nossa adoração, né? Porque eu entendi ainda mais. Claro que a gente sabe que tudo que importa pra gente importa pra Deus. E no desfecho dessa história toda vocês vão ver que sim. Mas Jesus, ele morreu na cruz por almas. Ele tá comprometido em guardar as nossas vidas, não o nosso patrimônio. Sim. Entende? É que o nosso coração, ele tá muito voltado para as coisas materiais.
Sabe? Quando as pessoas perguntavam o que vocês perderam, a gente respondeu nada, tá? Mas não levaram nada, levaram. E levaram coisas que nos custaram, de verdade. Meu marido precisa ficar longe da gente pra trabalhar, pra colocar aquelas coisas dentro de casa. Não que custaram, Né? não custaram só dinheiro, né? Não custaram só tempo de dinheiro, a vida. gente sempre olha isso, a gente custa tempo de vida. A questão é que chega um momento no frigir dos ovos, no passar da peneira, que a gente precisa definir de fato o que realmente importa. E quais valores que a gente vai fomentar nos nossos filhos. Né? E aí eu garanto para vocês agora que eles podem ter muito mais do que eles podiam ter antes. Exato. Porque eles já viram, sabe o quê? Que o ladrão rouba, que a traça consome, que enferruja. Isso também, por mais que eles não passaram pelo mesmo processo que tu e teu marido, mas eles passaram por um processo de perda, né? Um Nossa, processo eles... Deus também trabalhou neles de muito alguma grande, forma. né? Eles viram a gente na lona, né, gente? A gente foi pra lona. Porque Pra aí é um lona, a gente só chorava. reconstruir de coisas e reconstruir do emocional. Tu vê algo assim na tua eles vida. verem os pais, momento até mais frágil, né? Muito frágil. A gente não escondia deles. Sim. A gente não escondeu deles que todos os nossos movimentos agora seria todo mundo junto. A gente não escondeu deles que a nossa dinâmica familiar ia mudar. Né? A gente não escondeu nada disso deles. Até porque no começo vocês ficaram com receio de eles voltarem, de alguém Muito. voltar, porque eles não foram encontrados, presos em seguida, assim. Não, em seguida. A gente ficou com muito receio. Até porque tua mente, ela te engana muito. A lógica jamais seria de eles voltarem. Por quê? Porque se sabe que agora teria todo o sinal de câmera, de vigilância, né? de todo mundo atento. Não tem porquê, né? É uma coisa ilógica voltar. Só que a nossa lógica estava ferida. Então, quando a tua lógica tá ferida, a nossa casa também nunca tinha sido invadida. A gente nunca se preocupou com esse tipo de coisa. Nosso bairro até a polícia questionou. Nossa, que é uma área verde, não tem nenhum tipo de crime nessa região. Então, a nossa lógica estava ferida. Então, qualquer barulho, mas é qualquer barulho, gente. A minha carne, ela parou de tremer na quarta-feira só. Eu fiquei tremendo. Sabe aquele tremor assim? Eu fiquei tremendo até na quarta-feira. Dava de ver. Minha irmã, quem tava ali, a minha mãe. Eu dizia, mãe, eu achei que já tinha passado. Eu ia pegar a xícara que eu tava assim ainda, ó. Quarta-feira, gente. Mais de 72 horas depois. Eu tava dormindo, cochilava, né? Porque eles ficaram dormindo com a gente no sofá. Eu e o Felipe, a gente brinca, a gente sempre dormiu de bunda, né? E agora a gente tava dormindo. Nossa, mas o braço assim chegava a cravar, né? No braço dele, qualquer, mas assim. Então pensa que tu vai enlouquecer. Pensa que vai enlouquecer. Tu não conseguia visualizar que isso ia passar, assim? Que essa sensação ia passar? Não, no momento não. No momento não. Tu pensa que nunca mais vai passar, que tu vai ter que aprender a viver daquele jeito. E que, tipo assim, a gente tá. Eu estava esperando uma liberação de Deus da hora que eu ia ter que sair daquela casa. Eu perguntava pra Deus, por que espinho no ninho? Pra onde é que eu vou? E eu vou voar pra onde? Os teus filhos no quarto deles dormindo tranquilamente. Tranquilamente. Porque Tá, não tipo tinha assim, vamos crianças, todo mundo junto pra cá. Eles não entendem muita coisa, né? Eles iam, Só eles obedecendo. voltavam. Aí a gente foi muito claro com eles. Olha, gente, vocês precisam entender o processo que a gente passou. A gente viveu algo muito brutal. A gente vai passar na mão de Deus e vai passar. Mas... por menos que isso, pessoas vão parar num centro de internação. Então, assim, realmente a nossa mente foi fuzilada pelo medo. Fuzilada. Era medo de tudo. Medo da vida, medo de viver, medo de barulho, medo de dormir na minha cama. E ao mesmo tempo... a gente, por muito menos a gente tem medo, né? Tem um sonho ruim e a gente já não consegue dormir. Isso. Né? É o pesadelo, é um filme de terror, assim, que a gente viveu, né? Hoje eu já consigo lembrar da cena sem ter um soco no estômago, sem, sabe, isso já é uma vitória. Mas, assim, no primeiro momento, o tempo todo, a cena pra mim, que me marcou muito, era o barulho, sabe? Eu não conseguia ouvir nem eles descendo a escada,
O barulho dos pés da escada me incomodava. Ainda hoje me incomoda um pouco a questão do movimento no sensor. Então, meu Felipe vai lá e esconde, bota a cortina bem puxada em cima assim, pra tentar. Porque daí agora a gente tá com um arsenal de Big Brother, né? De dar um monte de aparelho, um monte de coisa. Por quê? Porque a nossa humanidade necessitou disso, sabe? Vocês não confiam em Deus mais do que nunca. Mas tá na nossa mão agora, sabe? Nos cercar desse tipo de coisa. Agora tá Gostaria, quase literalmente vigiar e orar. Vigiar e orar, vigiar 24 horas. E até o teu marido certo, né? Que ele tá querendo cuidar a proteção o máximo que ele não pôde fazer. Exato, e aí essa é uma tentação muito grande. Uma tentação muito grande. E a gente entendeu muito o quê? Que a gente precisava viver o processo. Então a gente entendeu que não era pra sair da casa, a gente entendeu que a gente precisava de ajuda. Então, assim, no dia mesmo, eu né, as pessoas, meus irmãos e tal, pode falar pra família, pode falar pras pessoas, mandei mensagem pra alguns amigos, o pessoal começou a bater ali em casa. Gente, foi lindo. Foi lindo. A minha casa... Sabe casa quando morre alguém? Então, a minha casa, desde as 7 da manhã, tinha gente o tempo todo entrando e saindo com bolo, com rosquinha, com o suco. Cuidando de você. Cuidando da gente. A minha mesa não tinha mais onde colocar coisa, gente. Eram os amigos, assim, ó... Beijando a gente, abraçando os amigos do meu marido que caminham com ele, assim, ó, cara... Mais do que nunca tu tem voz sobre a nossa vida. Mais do que nunca a gente honra. Tu é um herói. Deus usou muitas pessoas pra testificar muito fortaleceu coisas, né? muita coisa, sabe? Os amigos, assim... Literalmente, gente, eles choraram com a gente. Choraram, assim. Choraram de, assim, ó, da lágrima pingar, assim, ó. De gratos, de abraçava a gente, assim, exatamente nisso. Tipo assim, eu podia não estar abraçando vocês aqui hoje. Todo mundo queria pegar a gente no colo, cuidar da gente, sabe? Minha cunhada pegou os meus filhos, levou os menores pra eles não ficarem naquele ambiente. A gente precisava daquele dia, daquele cuidado. Então tirou os dois, né? Levaram, cuidaram deles pra mim. Então a gente realmente pôde extravasar, contar. A gente também teve o benefício de conseguir não trancar. A gente conseguiu contar. Repetir a história. Pra nós fez bem, porque sabe? tem gente que se isolaria, né? Por conta de proteção também, né? Para os filhos não verem. Isso. Então, a gente foi importante pra mim fazer terem isso. retirado os menores, porque eu não queria que... Detalhes até hoje eles não sabem, né? Não tem porquê. Eles foram poupados. Quando forem maiores, eles vão saber, né? Mas os maiores souberam de tudo, acompanharam, estiveram ali. E então, assim, foi um dia muito atípico, assim, né? Porque a gente recebeu tudo isso, mas a gente entendeu que tinha que viver o processo, tinha que viver naquela casa, tinha que viver as noites difíceis. Pra mim, realmente, assim, a tortura de todas maior era, assim, tentar passar por um cochilo no sofá e acordar alerta, tremendo, e a cachorra mexer e tudo tu pensa que é aquele barulho de novo, tudo pensa que é a invasão de novo, e aí tu te vê, né? Mas e aí, o que eu faço se acontecer de novo? E a tua, assim, foi uma tortura, assim, uma tortura continuar lá pra mim, esses primeiros dias, mas foi necessário. Mas teve, porque tu falou, 40 dias, né, sem dormir e tal, teve uma virada de chave que te fez entender que não, é isso, ou eu passei por isso, ou foram processos, Teve uma virada instantânea. O que acontece? Eu dizia pra Deus, eu acordo de manhã, eu tenho 5 crianças que dormiram a noite toda, e eu conseguia dormir um pouquinho quando amanhecia, que daí mudava o quadro, eu acho. Ficava mais escuro. A minha mente ficava claro e eu conseguia dormir um pouquinho, só que assim, uma hora, tudo muito picado, cochilado. Nos primeiros dias, a minha mãe e meus irmãos foram ficando lá com a gente. Depois a gente foi entendendo que precisava daquilo, né? Até para tentar retomar o mais normal da nossa vida perante as crianças e tal. Daí aquele primeiro passo de ficar sozinha em casa com eles. Aí depois de ficar de noite sozinha. Aí depois de sair de carro dirigindo. Aí, sabe? Era cada passo uma vitória. Eu acho assim que a gente já foi muito bem no processo por ser algo tão recente. A gente ter conseguido superar vários pontos já, né? Mas eu dizia pra Deus, o Senhor sabe até onde eu posso ir. Se quando a gente tem um filho pequeno, a gente acorda pra amamentar, a gente já fica esgotado. Eu até
me considerava que eu tava bem, assim, fisicamente, até conseguia. Porque como eu tava hiper alerta, então eu não ficava com sono. Uma coisa de adrenalina mesmo. Só né? que isso também te atrapalhava na melhora, né? Porque Exato, não, a gente eu exausta, a gente já fica mais mal-humorada. Eu ainda estou assim, agora eu senti que chegou uma consequência um pouco diferente na minha saúde, vitaminas, hormônios, que agora eu preciso lidar com isso agora, né? Eu tô entendendo que Sim. agora eu estou precisando de um cuidado na minha saúde e do meu esposo, que a gente realmente precisa dar uma atenção, que, né, internamente mexeu, agora a gente precisa ajustar. E isso também faz parte. Natural. Mas dizer, Deus, eu tenho um limite. Eu vou ter um limite. Até onde eu consigo ir sem dormir, eu preciso. Meu marido precisa, ele trabalha com ele é advogado, ele precisa trabalhar com a cabeça. Ele também não estava dormindo ainda. Ele cochilava, só que sempre muito preocupado, né? Eu até contei que no aniversário dele, que ele percebeu que se ele deixasse a TV ligada, eu conseguia dormir melhor, porque eu acho que daí ficava com aquele barulhinho e tal, não ficava pegando outros barulhos. Daí, cada vez que ele me mexia, que eu me mexia, ele aumentava um pouquinho o volume. Então, tadinho, o pouco que eu cochilava ou não, porque às vezes eu via ele fazendo isso, era ele ali tentando. Chegava até mesmo, tava lá no 50 de manhã, ele sem dormir, tentando me ajudar, né? Mas eu realmente disse, Deus, eu preciso, eu tenho um limite, não vai dar pra muito longe. O Senhor sabe a matéria que eu sou feita, né? Então eu preciso. E aí, com 40 dias, a gente foi na igreja, a gente permaneceu indo, só chorava, né? Só chorava mesmo. Todo louvor fazia um sentido diferente, parecia que era tudo novo, assim. Vocês não tinham ido ainda, né? A gente foi. A gente estava sempre indo na igreja. Mas nesse determinado dia. E naquele dia eu comecei a ter, assim, incômodos no sentido de, tá bom, Deus, agora eu estabeleci um novo medo. O meu medo é o quê? É eu viver igual eu vivia antes. Não tinha uma vida ruim, tinha uma vida maravilhosa, servia ao Senhor. Não posso nem dizer assim, eu tava desviada. Não. Tava na rua da amargura. A questão é que eu não posso ter passado por isso e viver do mesmo jeito. Eu preciso viver esse novo e eu preciso viver de acordo com aquilo que eu recebi. Meu marido mesmo, a gente precisa viver de acordo com aquilo que a gente viveu e recebeu. A gente foi marcado, a gente foi impactado e a gente tem um chamado. Nós precisamos dar uma resposta a isso. E eu passei a Deus, assim, eu sei que eu não tô nem dormindo. É até difícil, né? Tu não tem coragem pra dormir na tua cama e tu fica pensando grandes coisas em Deus. Mas os dilemas, né? Da nossa humanidade. E aí, nesse dia, eu falei, Deus, quero respostas, eu quero olhar pra frente. Né? Eu quero mudar essa roupa, eu quero, né? Eu preciso dormir. Eu preciso dormir pra eu poder sonhar com o futuro. Eu dizia pra Deus, eu preciso olhar pra frente e tal. O que vai ser disso tudo aqui? Pelo menos ter força pra lutar, né? Porque eu não vou exatamente. O que vai ser disso tudo aqui que aconteceu? Porque, assim, nós não somos portadores de más notícias. E a nossa notícia de medo foi longe. Quando é que a gente vai poder contar a história? Quando é que a gente vai poder que essa história vá ainda mais longe para contar a história de onde as pessoas têm que olhar para isso? Sabe? Olhe para cima. Olhe para cima, esse é o alvo. Quando a gente vai poder contar essa história completa e mostrar o alvo certo disso tudo que aconteceu. Que não é medo, mas é coragem. É vida com Deus. É uma vida de verdade. Né? É a vida de verdade que guarda a gente. Não é hipocrisia. Nessa hora ter o telhado de vidro, meninas, ia ter dado ruim. Ia ter dado muito ruim. Ser hipócritas nessa hora ia ter dado muito ruim. Porque Deus sabe, mas o inimigo também sabe. Né? Os hipócritas que andam por aí vestidos de... né? Esses sepulcros caiados. Não, foi o contrário. Ele nos encontrou. Né? Como verdadeiros adoradores que nós somos, que a minha casa é. E aí uma mulher veio usada por Deus, colocou as duas mãos na cabeça minha e do meu marido. Naquele dia eu queria uma resposta de uma pessoa, eu precisava que fosse palpável, precisava. Eu falei, Deus, eu não vou sair do meu lugar. Se o mal sabe o meu endereço, o Senhor sabe mais.
Porque quando tu te depara com isso, poxa, e os anjos acampados lá fora? Mexe, né? Agora o mal sabe o meu endereço, então, Senhor, eu vou ficar nessa cadeira e nesse banco aqui, o Senhor vai mandar alguém. Fui ousada, eu não costumo fazer isso. Não é muito do meu feitio, mas fui assim, filha birrenta, manda alguém falar comigo aqui. E aí, ela veio, usada por Deus, colocou a mão na minha cabeça do meu marido, olhou bem pra nós e falou assim, o deserto acabou hoje. 40 dias. Pessoa que não sabia nem... Né? Pessoa que não sabia nem o que tinha acontecido. O deserto acabou hoje, a aflição e a angústia acabaram hoje, e agora vocês vão viver o que vocês nunca viveram. Porque eu sou o Senhor teu Deus, e a porta que eu abri, ninguém mais vai fechar para vocês. Assim que ela disse. Assim, naquela noite, deitei na minha cama. Meu Deus. Milagrosamente, dormi na minha cama. Não era mais o sofá. Nem dor na coluna eu tava sentindo, pra ver como Deus foi bom, né? Mas a partir daquela noite eu voltei a dormir na minha cama. E a gente começou no processo de realmente ver a renovação vindo, sabe? Porque, logicamente, gente, escuto barulho, ainda vou me assustar. Se eu demoro um pouquinho mais pra dormir, fica mais difícil. Então, né, eu tenho que me policiar um pouco. Humanos, né? Que são humanos, o processo. Mas nós estamos sim na nossa casa até que Deus nos libere para sair. Mas não por necessidade. Por direção. Porque é assim que a gente decidiu viver esse propósito. Esse tempo todo que ele tinha que ter um porquê a mais. Então a gente resolveu que a gente se moveria por direção e não por necessidade. Mesmo estando no pó. Mesmo estando acabado na lona, mas a gente já tinha raiz, a gente já tinha base para entender que não adiantava sair correndo, porque ia com a gente. E a gente só ia tumultuar o processo. A gente só ia prolongar o processo, nós só iríamos trazer prejuízo para os nossos filhos, são 5 crianças, não é assim simplesmente a gente decide sair, entende? E o processo não tinha acabado ainda, né? Porque ainda estava rolando uma investigação, né? Então, assim, não caiu no esquecimento. Não. Toda hora tinha perguntas, e eu né? realmente preciso, a gente não foi, tá? Atrás de... A gente deu os nossos depoimentos, claro, de praxe ali. Mas nós não buscamos, nós não alimentamos, assim, seja de vingança. Justiça. A gente não alimentou. Mas a gente sabia que se Deus tinha cumprido tudo que diz que cumpre até ali, Deus também cumpriria. Que ele não deixaria o justo ser envergonhado. Ele não deixaria de colocar os inimigos no estrado dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. Não ia deixar o mal em evidência. Não ia deixar. Mas a gente descansou. Realmente a gente descansou nosso coração nisso. Hoje eles foram já presos. O que acontece? Na semana já, eles prenderam 2. Eu quero, assim, deixar um salve, assim, de palmas para o pessoal da investigação. O pessoal ali da divisão de investigação, gente. Foram, assim... dedicadíssimos, o respeito que eles tiveram com a gente, com a nossa história, a sensibilidade, sabe? Realmente, assim, se empenharam demais nesse período. Foram quase 3 meses aí de investigação com afinco, muita gente trabalhando, a gente teve contato direto com uma pessoa lá, mas quem pedia, né, os nossos dados, enfim. Mas fora isso, assim, ó, o pessoal trabalhou com afinco. E aí, o que aconteceu? Aí a gente conseguiu recuperar na primeira semana o videogame do menino. Meu marido voltou todo feliz, ele ficou muito feliz. E aí a gente tava descansado nisso, mas a gente sabia que... Só a gente não sabia quanto tempo duraria, quanto tempo demoraria para isso acontecer. Ou se talvez... fosse uma coisa que a gente nunca veria, uma resposta que a gente não teria, mas a gente sabe quem é o nosso justo juiz. E quando a gente vê além assim, é digno de misericórdia, né? Ter pessoas que gastam a vida por aquilo que é refúgio para ti. Entende? Eles perdem a vida. Eles perdem a liberdade por aquilo que
sabe? Que o dinheiro compra. Isso é muito triste. Sabe? Não, mesmo que a justiça seja feita, o mal e o pecado, ele não deixa de ser lamentável. Eu sempre digo, não é porque os divórcios são comuns que deixa de ser lamentável. Não é porque os crimes acontecem, porque as pessoas prestam a sua vida a isso que deixa de ser lamentável. Para mim não deixou de ser lamentável, entende? Tem famílias, tem pessoas, todo mundo tem alguém que ama, né? Todo mundo tem uma mãe, né? Aquele cara, né, o Que criminoso que falou que tinha um bebê. Olha o que ele abriu mão por conta de algo que não tem valor. E né? Tem preço. que ensinamento que ele tá deixando pro filho, né? É, isso mesmo. Um caminho mau, né? E aí o que aconteceu? A gente não sabia que andava investigação, até porque era tudo sigiloso, então a gente nem tinha como, até porque precisava investigar, inclusive, se havia ligação com alguém próximo da gente, se alguém tinha passado uma informação, tudo isso precisava ser visto, né? O que aconteceu no dia 24 de outubro era o primeiro aninho da nossa filha, Betina, que ficou ali, né? Vendo esse momento com a gente, né? de camarote. E a gente tá ali preparando nosso café e o Felipe recebe uma ligação. E a ligação dizia que os criminosos todos foram presos numa grande operação, que depois a gente foi saber, foi feita uma operação gigante com um helicóptero, com mais de 30 policiais, cães farejadores. Foi feito assim uma varredura para encontrar, e eles encontraram. Então foi no dia do aniversário da nossa filha que a gente recebeu essa notícia. E a nossa TV da sala que estávamos pagando ainda foi recuperada. Olha só, Tá Deus lá. cuidou até disso. O papai já tinha comprado outra, graças a Deus, mas estava pagando essa também ainda. Então, toda restituição ela é bem-vinda, né? E pra gente, pras pessoas, até para muitos amigos, pessoas que não crentes, inclusive, né? Que às vezes viam a gente servindo na igreja, viam a gente, né, dedicando a nossa vida muito à obra de Deus, abrindo a nossa casa, recebendo as pessoas. Eu entendo que na mente deles parecia assim, nossa, porque eles, a casa deles sempre abertas para jovens, para adolescentes, para homens, para mulheres, nossa casa sempre teve encontro de todas as, né, para os amigos, para conselho e por quê? Tava mexendo com a fé de outras pessoas. Exatamente, Né? estava mexendo com a fé de outras pessoas. Então, eu entendi que isso também foi Deus dizendo: eles estão comigo e eu estou com eles. E isso foi simbólico, né? Eu peço ao Senhor que envie missionários, evangelizadores, se precisar que envie a mim, para que aqueles corações se convertam. Quisera eu, né, que eles pudessem me ouvir, saber, não gastem as suas vidas com aquilo que não é importante, né? Porque, como eu digo, continua sendo lamentável. Continua sendo lamentável. São pessoas, são famílias, é triste. Mas escolhas e escolhas, né? Escolhas e escolhas. E, assim, eu espero que eles tenham a oportunidade de conhecer o mesmo Senhor que nos livrou, nos guardou, está nos sarando, está nos fazendo dormir, vivendo na nossa casa, devolvendo conforto para nossa casa, devolvendo alegria, lugar de paz, né? Essa dor dessa perda, ela é mais difícil. Quando no momento que tu estiver assim, na tua casa gelada, né? É o mesmo lugar. Eu chorava porque eu sempre abria minha casa, né? Aquele manguinho. Tá escondidinho aqui nos bastidores. Tá. Eu abria minha casa sempre, né? E todas as músicas que falavam, né? Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, tomamos lugar de honra. E eu chorava e dizia: Jesus, perfumei. Eu te dei o lugar de honra. E é pra ti. Sempre foi pra ti, porque, né, assim, essas minhas conversas com Deus eram nesse sentido. Não me deixa não entender o pra quê. Não era nem o porquê ter acontecido, mas não me deixa não entender o pra quê disso tudo. O meu temor era sempre esse.
E aí, o que eu tenho que entender? Não deixa a gente perder nenhum detalhe dessa história, né? Porque eu sempre gostei de ponderar, Débora, todas as variáveis possíveis que poderiam ter acontecido. Sempre. Porque aí eu vi o tamanho do xadrez de Deus, gente. O maior e melhor estrategista que aí tu olhou pro lugar certo, tu olhou pro livramento, né? Não exatamente, pra é dor, isso, pra dor, é né? esse lugar. Olhe para isso. Os meus filhos mais velhos não estavam. Tem tantas variáveis, eles não acordaram, a gente ficou ileso, né? O que levaram foram apenas coisas. Tantas variáveis, tantas tragédias, por muito menos nós escutamos. Por muito menos. Não muito tempo depois eu soube que teve uma senhora que teve a mesma situação na região aí. E eles mataram de nervoso, porque ficaram nervosos e mataram uma mulher sem querer. Tem uma família enlutada, sabe? Uma vida ceifada. É muito triste. É muito lamentável. Então, a gente optou por olhar, por mexer, por deixar doer. Vamos contar, vamos repetir. Se tiver que pensar, a gente pensa. Se tiver que lembrar, a gente lembra. Vamos recontar, mas vamos deixar doer agora. Vamos tratar essa ferida agora. Porque quando ela for uma marca, a gente vai poder estar contando. Quando virar cicatriz, eu já posso dizer hoje que, né, é uma cicatriz por eu estar conseguindo expor a história com desfecho, né, completo. Muitas vezes a gente quer expor as coisas, e hoje em dia a internet ela é um vilão nisso, e as pessoas querem expor a ferida ainda aberta. E testemunho é cicatrizar as marcas. Ferida aberta a gente protege, a gente guarda, a gente resguarda, a gente se deixa ser cuidado. E aí depois, quando tem, se não só piora, ou às vezes tu vai até camuflar aquela, né, aquela cicatriz, daí ali embaixo tá. E foi isso que a gente não aceitou para nossa vida. Vamos viver, vamos mergulhar nesse processo, vamos chorar, vamos lamentar, vamos tremer de medo, literalmente. Foi tremendo de medo que a gente permaneceu ali. De tipo assim, tá anoitecendo e a tremedeira já bater. E alguém subir na escada, a tremedeira bater. E o alarme disparar sem querer e pensar assim que vai cair desmaiado. Mas foi resistindo no processo que o Senhor nos forjou, porque era o fogo, né? Fogo ardente. Ai, já encerrando, né? Mas aquilo que tu ouviu lá no dia que foi o dia da virada de chave do fim do deserto, quando tu tava lá orando e falando pra Deus, quando que eu vou conseguir? Quando que a gente vai? Que isso vai ser, sabe, história. Tu já tá vivendo isso? Já tá nesse momento? Já, e eu estar aqui contando isso pra mim é a maior prova disso. Porque eu falei pra Deus que eu queria contar. Só que eu não queria desperdiçar assim, Instagram e coisas, contando só recortes, sendo que, né, a história ela é tão preciosa para nós, ela é muito custosa para nós, ela é muito preciosa, eu gostaria de contar ela direito. E eu falei para Deus, eu quero contar essa história direito. Então o Senhor me mostra. E aí o Senhor mostrou, e eu fiquei em silêncio, e eu pedi uma prova. E aí, depois do convite, né, que eu tive aqui, o Senhor disse para mim que o primeiro quadro seria contando isso. Só que a investigação não tinha terminado ainda. Eu falei, tá, Deus, mas é para eu contar assim? Eu nem sinto que o processo mesmo terminou, não. Mas, logicamente que ele vai reverberar por um tempo, logicamente que a gente tem altos e baixos, naturalmente. Mas, tipo assim, vai por mim. Né? Sabe quando Jesus diz assim, vai por mim, deixa pra mim, vai por mim que eu sei o que eu tô fazendo. E aí a gente não tinha agendado nada, né? Nesse ínterim, a gente teve essa resposta desse desfecho da investigação, até porque, né, eu até questionei de repente assim, pode vou contar assim, de repente se eu atrapalho alguma coisa, tô expondo prematuramente a algo, né? Porque e aí o mecanismo do Senhor, ele é muito interessante. E foi onde a gente viu que realmente era Deus. Por quê? Porque
quando acontece algo assim, qual a tua tendência? Fecha tudo, recolhe tudo, se fecha. Mas aí eu e meu esposo, a gente começava a conversar. Pois é, a gente tava dormindo de pijama, bem resguardadinho. A gente sempre atento a não se expor. Daí foi E lá. a gente foi exposto. Então, só tem um lugar, que é o lugar da obediência, que é o lugar seguro. Então, na lógica de Deus, ele diz: se esconde em mim, mas se expõe. Te protege se expondo. Só Deus pode fazer isso, gente. 3 meses atrás, se fosse falar isso pra mim, assim, não, né? Não, né? Eu não consigo nem dormir na minha cama, voltar contando essa história. Não, né? Deixa Então, eu quietinha. Então, a lógica de Deus, o lugar seguro em Deus, não é de acordo com a nossa razão humana. Não é de acordo com as coisas que nós consideramos seguras, ideais. É de acordo com a resposta que a gente dá ao chamado dele. Sim. E para mim, e logicamente para o meu esposo, para os meus filhos que estão atrás de mim agora nesse momento, porque quando eu tô aqui falando como Liana, eu tô falando como a família Barchis, como meu marido e como os meus filhos, eles me autorizaram também a estar contando isso. É algo da nossa intimidade, é algo da nossa experiência profundíssima com Deus. Então, eu não gostaria que fosse contado de um jeito errado, porque é precioso, porque é especial, porque é importante para nós. Só que eu também não posso reter, porque eu sei que é uma história que mostra Deus sendo palpável. E eu não posso deixar de contar isso. Eu não posso deixar de dar essa resposta. Nós não podemos, a minha casa não pode deixar de dar essa resposta para o Senhor que nos salvou, que nos livrou, que nos guardou, que nos permitiu continuarmos sendo 7. E aí as pessoas sempre falam, mas são tantos. Mas isso, mas aquilo. Eu digo, pois é. Escolhe um deles para terem sido levados. Entende o quanto o nível de valor da vida das pessoas está distorcido? O quanto a nossa preocupação de Deus te guarda, mas na verdade é um Deus te guarda, guarda as suas coisas também? Não. Ficou o mais importante. E esse mais importante, o Senhor pode chamar, que vai pelo mundo anunciar, gente. Estamos prontos. O espinho já foi colocado no nosso ninho. Agora, né? Quando tu vê que Deus está contigo, o Senhor te aprova, porque para nós hoje a gente faz essa leitura. Eu saí do viés assim, poxa, por que isso? Para que isso? Nossa, que privilegiada por viver isso. Que legal, quem é que não ia querer conversar, saber a história do Daniel, do Sadraque e do Mesaque? Pois é. E não é porque eles estiveram, né, na cova do leão, na fornalha, que eles não sentiram dor, medo, angústia. Sentiram, né? E a mesma coisa, cicatriz, não significa que não doeu. Isso mesmo. Mas aconteceu, mas agora não dói mais. Queria poder ter dito, nossa, na hora a gente deu as mãos, orou, expulsou, manifestou, se converteram de joelho, já batizamos na banheira. Mas... Não. Mas Eu só consegui dizer assim, ó. Sim, senhor. Quando fui lá pro canto, Senhor, cuida de tudo. Foi a única frase que eu consegui. Assim, Deus pode ter um propósito na vida deles lá onde eles estão agora. Ai, amém. Eu espero que nada disso aqui seja desperdiçado. Mas nem fiapinho. Porque a obra de Deus é completa, né? É completa. É uma pena, às vezes eu fico pensando, é uma pena que às vezes a gente não consegue ver tudo, né? Ver de cima o panorama, assim, né? Eles estão lá, tá às vezes já tá acontecendo alguma coisa e a gente não consegue saber de tudo, né? Mas Deus sabe. Porque muitas vezes nós pensamos como arrogantes ou como soberbos. Imaginar que, tipo assim, quem tentará contra o ungido do Senhor? Às vezes a gente vê essas coisas muito negativas do tipo ungidão. Não é isso. Mas a gente sabe que a gente é diante de Deus. Eu e meu marido sabemos o relacionamento que a gente tem, a vida que a gente tem, o casamento que a gente tem. A ponto de ter pessoas olhando para o nosso relacionamento se referenciando, para a nossa família se referenciando. Nós não estamos brincando. Nós não estamos brincando de ser igreja, brincando de ser crente.
gente tá vivendo de verdade. Por quê? Porque a gente não pode negociar isso porque é a nossa vida. Eu falei aqui da outra vez. Esses improváveis que Deus está chamando são pessoas como a gente. Que Deus está levantando e está expondo dessas maneiras que muitas vezes a gente não entende. Mas é por quê? Porque nós não estamos dispostos a negociar. Porque nos custa demais. Porque a presença de Deus é o que nos faz manter e conservar as nossas famílias nesse mundo mau. Não é só sobre nós, no sentido de egoísta individualmente. É sobre criança, sobre uma família, sobre uma geração. É diferente quando é assim. Deus já tem testemunho, a Picorrucha, que agora tem 1 ano já pode contar a história. Já pode sair fazer missão e contar. É verdade, ficou de refém ainda no dia do aniversário dela. Foi uma grande operação na cidade que repercutiu mais ainda do que a notícia tá vendo? Do próprio, né? E vamos torcer que essa história repercuta ainda mais. Para honra e glória de Jesus. Pra honra e glória de Jesus. Obrigada, Liana. Eu que agradeço, por gente. essa história, por abrir o coração. Por abrir pra gente aí, pro pessoal, né, que tá assistindo a gente. Nós não fomos chamados para nos preservarmos, né? E isso é difícil de entender às vezes. É difícil, eu duelei bastante com isso nesse dia. Mas sabe quando Esther fala, né, que ela vai diante do rei para interceder pelo povo? E ela fala, se perecer, pereci. E ela também se expôs, né? Porque ela se expôs e ela estava expondo a própria vida. Ela estava com risco de morte, né? E o evangelho é isso, o Senhor nos chama para morrer. E esse morrer não é literal. Esse morrer é tipo assim, ai, conto ou não conto? Ai, vou lá pra quê? Ai, da minha cara. As pessoas vão achar ainda que estão querendo me promover em cima de uma coisa. Ou então, ai, né, eu não vou entender nada. Ou então... Para aqueles que queiram. Só vai. Não questiona, só vai. Se perecer, pereci. A gente precisa tomar mais essa posição, mas ela é desafiadora porque a nossa tentação de se autopreservar, ela é muito forte. Ela é muito forte, né? Mas quando a gente entende, e eu tô aqui hoje respondendo a um santo chamado, é só por isso. Me custa estar aqui. Mas se perecer, pereci. Ai, chegamos ao fim de mais um programa especial com a Liana. Mas não fiquem tristes, porque agora vocês vão ver cada vez mais. Vocês vão ter que aguentar, porque história que não falta. Então, daqui as próximas semanas também a Liana vai estar de volta. Mas a gente se vê semana que vem, né? Aqui com um programa, com mais um papo de mãe aqui pra vocês. E nas redes sociais, gente, aí segue a Liana também, né? Vamos se expor agora. Agora sim, tô lá. Já abri de volta a minha rede social, né, gente? Porque o primeiro momento foi fechar tudo. Literalmente, quando o Senhor diz, abre a janela, eu abri a janela e a gente imagina que eu literalmente abri a janela. Tem um texto lá, tá escrito sobre isso. Porque muitas vezes a gente imagina que abrir a janela é pra luz entrar, né? Mas muitas vezes é pra luz sair. E... porque o Senhor não vai, né, esconder uma cidade edificada, e Ele tem edificado a minha casa. Então vão lá, me sigam nas redes sociais. A gente deixa nos comentários aí marcado, né? É isso aí. Na legenda. Obrigada, Liana. Até a próxima, né? Até logo. Qual será a próxima história? Até muito breve. E até muito breve também. Vocês. Tchau.